Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, tratando do livro O Céu e o Inferno, ainda no capítulo 8, onde fala sobre expiações terrestres. Vamos trazer aqui mais uma comunicação, fazermos aqui a nossa reflexão para o nosso aprendizado aqui na vida cotidiana, ok? Essa comunicação intitulada com o nome de Clara Rivière. Vamos ver como foi, a comunicação desse espírito, ok? Clara Rivière era uma garota de 10 anos, pertencendo a uma família de lavradores num vilarejo do sul da França. Estava completamente enferma há 4 anos. Durante sua vida, nunca soltou uma única queixa, nem deu nenhum sinal de impaciência, embora, desprovida de instrução, consolava a família aflita, contando-lhe sobre a vida futura e a felicidade que ela devia encontrar lá. Morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de tortura e de convulsões, durante as quais não cessou de orar a Deus. Não temo a morte, dizia ela, visto que uma vida de felicidade me está reservada depois. Dizia ao pai, que chorava, consola-te, voltarei para te visitar. Minha hora está próxima, sinto-o, mas quando ela chegar, eu saberei e te prevenirei antes. Com efeito, quando o momento fatal estava prestes a realizar-se, ela chamou todos os seus, dizendo: Não tenho mais do que 5 minutos de vida. Dai-me as vossas mãos. E expirou como anunciara. Desde então, um espírito batedor veio visitar a casa dos esposos Rivière, onde perturba tudo, bate na mesa como se tivesse uma clava, agita os tecidos e as cortinas, mexe na louça. Esse espírito aparece na forma de Clara, a jovem irmã desta, que tem apenas 5 anos. De acordo com esta criança, sua irmã falou-lhe muitas vezes, e essas aparições fazem-na muitas vezes dar gritos de alegria e dizer: Mas vejam só como Clara está bonita. E aí começa a evocação, do espírito da Clara, para a gente poder entender como é que foi isso, Evocação de Clara Rivière. E ela responde assim: Estou perto de vós, disposta a responder. De onde vos vinham, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimíeis sobre a vida futura antes da vossa morte? Do pouco tempo que tinha de passar no vosso globo e da minha encarnação anterior. Eu era médium quando deixei a terra, e era médium ao voltar ao vosso meio. Era uma predestinação. Eu sentia e vi o que dizia. Como explicar que uma criança de vossa idade não tenha feito nenhuma queixa durante 4 anos de sofrimentos? Porque o sofrimento físico era controlado por um poder maior. O do meu anjo guardião, que eu via continuamente perto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia. Ele tornava minha vontade mais forte do que a dor. Como fostes avisada do instante da vossa morte? Meu anjo guardião me dizia, e ele nunca me enganou. Vós dissestes ao vosso pai: Consola-te, virei visitar-te. Como explicar que, imbuída de tão bons sentimentos para com vossos pais, vindes atormentá-los após vossa morte, fazendo alariado na casa deles? Tenho sem dúvida uma prova, ou antes uma missão a cumprir. Se venho rever meus pais, credes que seja por nada? Ela responde, perguntando. Esses barulhos, essa perturbação, essas lutas trazidas pela minha presença são um aviso. Sou ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem um alcance, como eu tenho a minha ao aparecer a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a suportar. Ela cessará em breve, mas somente depois de ter levado a convicção a uma multidão de espíritos. Assim, não sois vós pessoalmente que causais essa perturbação? Sou ajudada por outros espíritos que servem na prova reservada aos meus queridos pais. Como explicar que vossa irmã vos tenha reconhecido, se não sois vós que produzis essas manifestações? Minha irmã só viu a mim.
ela possui agora uma segunda vista, e não é a última vez que minha presença a virá consolar e encorajar. Por que tão jovem fostes acometida de tantas enfermidades? Eu tinha faltas anteriores a expiar, tinha abusado da saúde e da posição brilhante de que gozava na minha encarnação anterior. Então Deus disse-me: gozastes grandemente, desmesuradamente, sofrerás igualmente. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras orgulhosa de tua beleza, e serás aniquilada. Em vez da vaidade, esforçar-te-ás por adquirir caridade e bondade. Fiz de acordo com a vontade de Deus, e meu anjo guardião ajudou-me. Gostarias de mandar dizer alguma coisa a vossos pais? A pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão de nem sempre orar com os lábios. É preciso fazê-lo com a mão e o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, ou seja, a faculdade de progredir. A todas ele deu a mesma aspiração, e é por isso que o vestido de burel toca de mais perto o vestido de brocado de ouro do que geralmente se pensa. Esse termo nós vamos explicar mais à frente, né? Continuando aqui. Assim, diminui as distâncias pela caridade, introduzi o pobre em vossa casa, encorajai-o, erguei-o, não humilheis. Se se soubesse praticar em toda parte esta grande lei da consciência, não haveria, em épocas determinadas, essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para os castigar e para lhes abrir os olhos. E aí, entrando aqui na parte final da comunicação, ela diz o seguinte: queridos pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo, não fazer os outros o que não gostarias que vos fizessem. Implorai a Deus que vos ponha à prova, mostrando-vos que sua vontade é santa e grande como ele. Sabei em vista do futuro, armar-vos de coragem e de perseverança, pois ainda sois chamados a sofrer. É preciso saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Estarei sempre perto de vós, queridos pais. Adeus, ou melhor, até logo. Tende resignação, caridade, amor aos vossos semelhantes, e sereis felizes um dia. E aí vem uma observação aqui dessa comunicação dizendo o seguinte: eis um belo pensamento. O vestido de burel toca de mais perto do que se pensa o vestido de brocado de ouro. É uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a uma posição humilde ou miserável, pois com frequência eles espiam, num meio ínfimo, o abuso que fizeram dos dons que Deus lhes concedera. É uma justiça que todo mundo compreende. Um outro pensamento, não menos profundo, é o que atribui às calamidades dos povos a infração da lei de Deus, pois Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se eles praticassem a lei de caridade, não haveria nem guerras, nem grandes misérias. É a prática dessa lei que o Espiritismo conduz. Seria então por isso que ele encontra inimigos tão encarniçados? As palavras dessa garota aos pais são as de um demônio? E aqui encerra, a comunicação. Então a gente, para entender, falando um pouco no final da doutrina espírita, ou seja, não é aquele Deus taxativo, punitivo. Nós falamos muito da lei de causa e efeito. Então, o que nós plantamos, o que nós colheremos, com certeza na vida futura e nas próximas existências, porque uma existência é a continuação da outra, como foi bem citado aqui. Então a gente aqui, entrando mais a fundo, fazendo aqui um resumo de tudo que foi dito, nós percebemos a importância da gente ter a resignação. A gente precisa aceitar, às vezes, as condições que nós estamos no mundo atual, porque em um determinado momento, numa existência anterior, talvez tenhamos praticado ações que agora, chegou o momento de nós fazermos a reparação. Então, essa lição traz muito essa questão da resignação. Embora ela fosse uma jovem, de 10 anos, mas tinha um poder de resignação, porque o espírito realmente estava se mostrando ali evoluído, com uma maturidade grande. Outro ponto importante das sucessivas existências, da reencarnação, novamente, a doutrina espírita explicando, a lei de causa e efeito, ou seja, muitas vezes nós nos apegamos ao momento atual.
E o momento atual dessa encarnação, nem sempre, né, as consequências que nós estamos passando é dessa existência. Muitas vezes ainda é, né, de uma certa maneira, a consequência de uma existência anterior. Tá? E aí traz também um ponto muito importante, o suporte que recebemos da divindade. Ou seja, nós nunca estamos desamparados, sempre haverá ao nosso lado, né, espíritos que nos ajudam a passar pelas provações, né? Até porque isso também já é, vamos dizer assim, pré-programado quando nós temos aqui uma existência. Então nós já sabemos ali as circunstâncias, o gênero, né, das nossas provações, né? Outro ponto, não só orar com os lábios, mas com as mãos e o coração, ser espírita, né? Será que nós estamos realmente, né, praticando a caridade, né? E a caridade não é só a caridade física, né? Aquela dos bens materiais, a caridade moral, a paciência, a indulgência, estar próximo, né? Caminhar junto com as pessoas no sentido de incluir as pessoas para que nós possamos realmente ter esse conceito de família universal, né? Outro ponto, né? Somos todos irmãos perante Deus, passando pelas provações de acordo com as nossas necessidades evolutivas, né? Se nós nos tratarmos de fato como irmãos, saberemos que todos nós podemos nos ajudar uns aos outros, porque cada um de nós oferece uma virtude e nós estamos passando pelas provações de acordo com as nossas necessidades, né? E por fim, a lei do Cristo, não fazer aos outros o que não gostarias, né, que fosse feito a si próprio. Ou seja, né, essa é uma reflexão profunda, né? Se aquilo faz mal para mim, com certeza faz mal para o meu próximo. Então eu tenho que pensar dessa maneira. Então é uma lição muito completa, trouxe muitos ensinamentos. Eu agradeço o tempo, né? E até a próxima semana, se Deus quiser.